Deus, Ele é tremendo, amém? Glória a Deus. Mas agora nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor aos nossos corações e agradecer ao nosso Deus, pois além de Ele colocar algo especial para as nossas vidas, Ele não nos despede de mãos vazias. Bem, saiba que quando encerrar este culto, com certeza você estará levando uma porção para a tua casa. E é aí onde que nós vamos guardá-la, armazená-la, ou já aproveitar para usar ela. Então, encerrou este culto, a nossa porção, a minha porção, a tua porção já está reservada. É só, meu querido, é usar no momento certo, na proporção certa que o Espírito Santo vai estar direcionando, amém? Mas neste momento quero convidar o nosso amado irmão, amigo, companheiro, nosso querido evangelista Rodrigo, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Quando o nosso irmão perguntou se hoje haveria trabalho, glória a Deus, fala, vamos ter sim. Aí, tudo contribui, irmãos. Uma coisa que nós temos que entender, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Se caso houve algum empecilho do João, do Pedro não poder estar, ou não poder dirigir, ou não estar ministrando, muitas vezes nós temos que entender, é o Senhor. Para tudo o Senhor Ele tem um propósito, né? E quando nosso irmão perguntou, eu falei, hoje tem sim. Estamos indo aí para adorar o Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos adorar o Senhor juntos, e com certeza o Senhor tem uma palavra ao coração do teu servo para ministrar sobre as nossas vidas, amém? Então vamos orar ao Senhor neste momento, que o Pai faça a vontade dele no meu coração, no teu coração e nas nossas mentes. Ó Senhor, nós te louvamos. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pois nós cremos, ó Deus, tens uma palavra para as nossas vidas, através da vida do teu servo. Senhor, seja conforme o teu querer, seja conforme, Senhor, a tua vontade, Pai. A palavra é tua, Senhor. Somos apenas instrumentos a serem usados por Ti. Por isso que nós te pedimos, Senhor, faz a tua vontade, o teu querer, Senhor, sobre as nossas vidas, e é o que o Senhor colocou ao coração do teu servo para compartilhar com a tua noiva na noite de hoje. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Recebemos o servo do Senhor aplaudindo a Jesus, amém, irmão? A graça e a paz do Senhor a todos, amém, meus irmãos? Amém. Coisa boa, amados, estar na casa de Deus, meu Deus. Eu confesso aos irmãos que eu estou feliz, sabe? Porque na sexta-feira foi o último dia de trabalho desse ano, né? Saímos de férias coletivas e eu já com sede de poder cultuar a Deus nos períodos da noite, né? Porque o meu horário não estava me permitindo estar na casa de Deus no período da noite. Eu estava entrando às 3h48 da tarde, saindo às 1h09 da manhã, que é o meu horário de serviço, né? E Deus proporcionou de estar aqui essa noite com os irmãos. Né? Sou grato ao pastor, obrigado pelo convite. Como o pastor estava dizendo, né, queridos? Deu 7h20, agora à noite. Quando eu olhei no relógio, estava fazendo algumas coisas, sabe quando você fica meio desapercebido, o tempo passa, você não vê. E aí eu liguei para o pastor, né? Aí só que não atendeu. Aí eu deixei uma mensagem, aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou mandar uma mensagem para o irmão Fanuel. Eu tenho ele no Face também, eu mandei no Messenger dele. E eu falei, irmão, vai ter culto essa noite lá na BBC Park? Ele falou, vai sim, irmão. Eu falei, glória a Deus, vou cultuar o Senhor. Aí depois o pastor confirmou, o irmão falou que estava lá em Americana. Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Trago a paz do meu pastor Ralph, para todos os irmãos, pastor Rubens, toda a amada igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Deus é bom, que ontem eu estive ali também na igreja do Brasil para Cristo do Las Vegas, né, através do convite do presbítero irmão Evanildo, ali dirigente local.
para estar ministrando a palavra, e hoje é a segunda noite consecutiva, para a honra e glória do Senhor, de poder estar na sua casa e cultuar e exaltar o teu santo nome. Livro, queridos, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 26. Glórias a Deus. Eu pedi para o irmão, por gentileza, a irmã que está cuidando do som, se puder colocar um cântico espiritual, por gentileza. O Deus do impossível, toque no altar. Diz assim, amados, a palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, que vai falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eu vou repetir, querido. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém, meus queridos? Se você puder soltar por gentileza. Noite de vitória, noite de bênção, noite que a presença de Deus está na casa, que o nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente, e nós, queridos, só precisamos entrar nesse ambiente espiritual, sabe? Deixar um pouquinho o que ficou lá fora, das portas da casa de Deus para fora. Nós sabemos que tem os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, né? As nossas posses, mas aqui, amado, sabe? Se conecta com Deus, sabe? Esse dia eu ouvi falar de tomada, acho que foi aqui, né? De estar ligado na tomada. Então fica ligado com o céu, porque Deus vai continuar falando ao meu e ao teu coração, amém? Glórias a Deus. A irmã consegue colocar? Não sei se colocar o playback, o Deus do impossível. Glórias a Deus, aleluia. Louve a Deus nessa noite, amém? Adore o Senhor com o fôlego de vida que o Pai lhe concedeu, a mim também. Nós possamos engrandecer, querido, sabe, exaltar esse Deus maravilhoso. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você, sabe? Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos, propósitos.
E eu creio em nome de Jesus que tudo se cumprirá na minha e na tua vida, para que o nome desse Deus seja glorificado e exaltado. Glórias a Deus. Esse é o Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Se você puder louvar, adore o Senhor. Aumentar só mais um pouquinho para ele. Glórias a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Glórias a Deus. O Deus do impossível. Oh, aleluia. Glórias a Deus. O Deus do impossível. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós sabemos que a trajetória, de um filho e de uma filha de Deus já está programada no coração do Pai.
Como nós que aqui estamos, pastor, homens, mulheres, crianças, adolescentes, Deus já determinou uma programação para as nossas vidas. Deus já traçou, querido, um plano perfeito para nós. Sabe, amado? Então eu já quero dizer para você, descansa nesse Deus maravilhoso. Sabe? Confia nesse Deus tremendo, como diz a palavra, esse Deus terrível, como diz a palavra, esse Deus fogo consumidor, oh glória, esse Deus amoroso, bondoso, esse Deus que sabe nos tratar, diferente de nós, queridos, né? Humanos, que às vezes somos até mal criados, né? Às vezes tratamos as pessoas de uma maneira indevida, com palavras colocadas no momento errado, no momento de ira, de fúria. Mas esse Deus não, querido. Esse Deus, ele é maleável conosco. Esse Deus, ele sabe nos conduzir, sabe, amados? Sabe nos levar pelos pastos verdejantes, sabe nos fazer viver momentos de alegria, de felicidade, sabe também estar conosco nos períodos difíceis, nos períodos onde até mesmo somos colocados em meio a um vale, somos levados a permanecer por um tempo em um deserto, mas Deus, amados, ele tem cuidado das nossas vidas. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, tenha essa certeza de que Deus está cuidando de ti, sabe? De que Deus tem te feito dormir, né? Nas noites, nas madrugadas, pessoas que até mesmo dormem durante o dia, né? Para ter um repouso ali, recuperar as forças. Deus tem nos despertado pelas manhãs, Deus tem preparado o pão para que nós venhamos, né, a nos fortalecer. Como Elias, num determinado momento da sua vida, no período de tristeza profunda, Deus deu aquilo de comer para o seu servo, aumentou as forças do seu profeta, e ele se levantou e caminhou por uma longa jornada. Então não é diferente na minha e na tua vida. E o contexto aqui, amados, do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, vai falar que o Senhor decidiu no céu, ó glória, enviar um anjo até essa mulher chamada Maria. A Bíblia não nos traz muitos relatos sobre a sua história, sobre a sua trajetória, mas eu creio pela palavra que ela era uma mulher amada por Deus. Oh glória! E coisa boa, meu irmão e minha irmã, é quando somos amados por Deus. É quando esse Deus não se esquece das nossas vidas. E aqui, queridos, o Senhor envia esse anjo, oh glória, numa região ali, na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade, né? Não era muito bem vista pela sociedade na época. As pessoas achavam até mesmo, até o povo, parte do povo de Israel, entendia que dali não podia sair coisas boas. Até que vemos um relato de Deus na sua palavra, no Evangelho de São João, quando ali o Senhor, né, ele entra em um contexto de passar e encontrar os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. E um homem chamado Natanael, quando soube de Jesus, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Oh glória! E para você ver, né, por esse contexto, um homem escolhido por Deus. E quantas das vezes, amados, nós achamos que por uma palavra dita errada diante dos olhos de Deus, por uma prática indevida das nossas vidas, até mesmo um pecado que nós cometemos, quem disse que Deus vai se esquecer de mim e de você? Quem disse que Deus vai se esquecer da chamada? Quem disse que Deus vai se esquecer da obra que Ele ainda tem para concluir na terra, através da minha e da tua vida? Então, querido, isso é motivo para você dar glórias a Deus. Isso é
motivo para mim, Rodrigo, engrandecer esse Deus, querido, que nos manteve de pé até aqui, ó glória, nessa noite especial, essa noite gloriosa, porque eu falo para os irmãos, não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus. E o anjo, amados, ele vai até essa mulher chamada Maria, uma virgem, e ele diz no versículo de número 28, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Deus manda eu te dizer nessa noite, que você, minha irmã, é agraciada de Deus. Que você, meu irmão, que aqui está, é agraciado de Deus. Que não importa a maneira que as pessoas te olham, não importa se até mesmo você sai da tua casa e tem alguém da vizinhança te olhando torto, né, fazendo algum desdém, não importa. Quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te elegeu foi Deus, e Ele vai realizar a obra que Ele tem para cumprir na tua vida. E, queridos, no versículo de número 29, a palavra de Deus vai dizer que ela se turbou muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Quantas das vezes, queridos, que nós também nos turbamos com aquilo que ouvimos de Deus. Mas comigo, Senhor, o que eu tenho para te oferecer, o que eu tenho para produzir para o Senhor, qual a minha capacidade, ó Pai, diante dos teus olhos? E Deus olhando, porque a Bíblia diz que Ele está sobre o globo terrestre, o profeta Isaías, né? Sentado no trono, e Deus olhando e dizendo, mesmo você não acreditando, eu vou fazer coisas maravilhosas na tua vida. E nós vemos no contexto, amado, a promessa do Filho de Deus no ventre de Maria. Oh glória! E aí eu fico imaginando José ao lado dela, né? Onde ainda estavam desposados, se preparando, né? Para o casamento. Eu imagino esse homem com toda essa situação, Maria relatando a José, olha José, meu amor, Deus usou um anjo para falar assim, 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 assim comigo. Será que é verdade, querido? E quantas das vezes não nos pegamos assim? Quando Deus fala aos nossos corações, nós chegamos até as pessoas que nós amamos, né? Para compartilhar, e vem aquela dúvida, vem até mesmo a desesperança, né? De não saber esperar o tempo de Deus, de não saber esperar, né? O cumprimento da promessa, mas mesmo na minha e na tua fragilidade, Deus vai cumprir a promessa nas nossas vidas. E aí nós vemos interessante, ó, que no mesmo tempo, Isabel, prima de Maria, se encontrava, né, grávida de João Batista, oh glória, o percussor, aquele que veio para proclamar as boas novas, para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E diz assim a palavra, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então eu quero dizer para você que Deus é especialista naquilo que Ele faz. Eu quero dizer para você que quando Ele projeta algo para a tua vida, Ele está projetando algo para alguém que você conhece também. Sabe para quê, amados? É para que Deus possa fazer com que 2 pessoas venham vivenciar coisas boas, pastor, juntas. Sabe? Para que não venha ter até aquela situação, queridos, de falar assim, ah, Deus fez para fulano, mas não fez para mim. Oh, glória. Porque isso acontece no nosso meio. Mas Deus é maravilhoso, queridos. Uma mulher estéril,
Daí eu vejo a nossa irmã padecendo uma situação, né, nossa querida ali, nos olhos. Aí eu falo para ti, o que é impossível para Deus realizar na tua vida? Essa mulher estéril. A nossa irmã que comentou, né, que vai receber os resultados dos exames. E aí eu chamo as irmãs nessa noite. O que é possível, impossível para Deus realizar nas vossas vidas? Esse Deus, querido, que criou todas as coisas, tudo, amado, é projeto de Deus, pastor. Os automóveis, os carros, oh glória, pelo qual os irmãos se locomovem, é projeto de Deus, queridos. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse Deus colocando na mente dos homens um projeto, eles não executariam nada. Porque nada podem fazer se não for para a vontade de Deus. E nós vemos no versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Então eu peço para você nessa noite, coloque a tua causa para o Senhor nessa noite. O Senhor Jesus está na casa. O Senhor Jesus que intercede pela mim e pela tua vida. O Senhor Jesus que olha para o Pai e diz assim: Pai, eu amo essa vida. Eu amo o Pai, o meu irmão e minha irmã, porque Jesus é o meu irmão e o teu irmão. Jesus não se esqueceu de mim e de você. Jesus ele observa quando nós participamos da Santa Ceia, uma celebração especial, e ele diz para o Pai: olha, Pai, eles estão participando daquilo que o Senhor deixou prescrito na tua palavra, eles estão cumprindo o mandamento, e eu te peço, Pai, gera na vida deles aquilo que eles necessitam. Ó glória! E o versículo 38 diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus me trouxe aqui para te dizer que você precisa estar disponível para os céus. Independente da sua situação, independente se está faltando dinheiro na conta, independente da enfermidade, doença, independente da briga, da discussão, sabe, daquele momento ruim no relacionamento matrimonial, independente, amados, se lá no local de trabalho as coisas não estão indo bem, não estão fluindo, Deus manda te dizer nessa noite: fica disponível para o céu, para que Deus possa usar a tua vida. Se for para usar na tristeza, nas lágrimas, na dor, se coloca à disposição. Assim como Maria: eis aqui a serva do Senhor. Você já carrega uma promessa. Deus já te prometeu algo para a tua vida. E você sabe que Deus ele é fiel. Mesmo que eu, Rodrigo, seja infiel, mesmo que os irmãos aqui possam ser infiéis aos olhos do Pai em alguma circunstância, o Pai permanece fiel na minha e na tua vida. E o último versículo, queridos, Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Há um momento em que um pai vai até Jesus para pedir pela vida do seu filho, um jovem lunático. E esse homem, pastor, irmãos, ele se declarou incrédulo aos pés do Senhor Jesus Cristo, daquele que estava passando pelas aldeias, pelas regiões, curando, libertando, salvando, transformando vidas, famílias. E esse homem, queridos, ele se colocou aos pés do Senhor na sua incredulidade. Mas só que eu quero dizer para você que até mesmo nessa noite você possa estar na incredulidade, Deus vai realizar na tua vida a promessa dele, a promessa especial que ele tem para a tua vida. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, o versículo de número 23 diz assim:
Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O versículo 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Se você se encontra duvidoso nessa noite, duvidoso, peça ao Senhor Jesus para te ajudar. Peça ao Senhor Jesus. Ele é amoroso. Meu irmão, o que falar desse Senhor Jesus? Aquele que no Evangelho de Isaías, no livro do profeta Isaías, vai dizer que na sua ira ele pisou as nações, e o sangue dos povos salpicou as suas vestes. Oh glória! No livro de Apocalipse, capítulo de número 19, vai dizer que ele é a palavra de Deus, e está com as suas vestes salpicadas de sangue. Esse Jesus que luta pelo povo até hoje, pastor. Esse Jesus que luta pela sua igreja com ousadia, com coragem, até hoje. E não abandona um daqueles que o Pai o deu. Porque ele disse: Pai, aonde eu estiver, que eles estejam comigo. Então eu quero dizer para você nessa noite, como diz na palavra, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você recebe essa palavra nessa noite? Você pode dar glórias a Deus nessa noite? Você tem um minuto comigo para glorificar e exaltar e bendizer a esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e exaltado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pai amado, Pai querido, receba a sua adoração da tua igreja. Receba, Pai, a adoração do teu povo que aqui está. Meu Deus, nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos, Pai, quantas das vezes temos errado como o Senhor. Nós sabemos, Pai, quantas das vezes, Senhor, nós temos te pedido, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Nos ajuda em meio às nossas falhas. Transforma o nosso caráter. Muda a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa noite, Pai, a tua cura maravilhosa sobre as nossas vidas. Cura, Pai, a nossa irmã que se encontra, Pai, debilitada na região dos olhos. Dá a visão 100% para ela, em nome de Jesus. Nós profetizamos a tua cura sobre a vida da tua filha nessa noite. Cura a tua serva, Senhor, que vai receber o resultado dos exames. Mas nós cremos que o Senhor é glorioso. Nós cremos que o Senhor já tem preparado algo para regozijo do coração da tua serva. Para regozijo do coração da tua serva. E nós profetizamos em nome de Jesus a tua cura sobre o corpo físico dela nesta noite. Continua, Pai, nos abençoando. Continua abençoando o pastor Rubens, pastor dirigente local dessa casa. Os demais obreiros, Pai. Todos os irmãos e irmãs que congregam neste santo lugar, ó Pai, em nome de Jesus, e nós te pedimos, Senhor, supra todas as nossas necessidades em glória, Pai. É assim que nós louvamos, Pai, engrandecemos, Pai, o teu santo nome nessa noite. As palmas louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus, amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus, tudo é possível ao que crê. Como nós falamos, pegou, meu querido? Pegou a tua porção nesta noite? Glória a Deus. Estamos chegando, irmãos, ao término desta noite de oração, agradecendo ao nosso Deus por esta oportunidade, por este momento. Hein? Só reforçando que nesta quinta-feira nós não teremos culto, tá bom? Retornaremos neste próximo domingo, louvando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão querendo culto na quinta?
Amém? Ó glória. Então vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe, meu querido, a vossa vida. Alguns dos irmãos que estarão recebendo familiares ou estarão se deslocando, né, até a casa de algum familiar. Que Deus te abençoe. Que o Senhor use os teus lábios, use a tua vida em nome de Jesus. Amém? Domingo normal. Amém? Domingo estaremos juntos às 18 horas, louvando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Você crê que está levando a tua bênção para o teu lar? A vitória no nome santo do Senhor Jesus. Oremos então agradecendo ao nosso Deus. Que Deus abençoe a igreja, povo de Deus, povo escolhido do Senhor. Nosso irmão evangelista Rodrigo, Deus abençoe, meu irmão, por poder estar conosco, ministrando a palavra de Deus nos nossos corações. Oremos ao nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta noite especial, por este momento a qual passamos reunidos neste lugar, orando, exaltando, engrandecendo o teu nome, louvando a ti, Senhor. Pai amado, logo mais estaremos indo para os nossos lares. Nós te pedimos, Senhor, cubra cada um dos teus filhos com teu sangue. Livra, Pai querido, a cada um de todo mal. Sustenta, Senhor, cada um dos teus filhos debaixo das tuas mãos. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Dizemos todos com muita alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe, amados, em nome de Jesus.